João capítulo 2, do versículo 1 até o 25. Um grande casamento estava acontecendo em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus e alguns discípulos estavam ali, desfrutando e celebrando daquela festa de casamento. Mas acontece um imprevisto no casamento. O vinho se acaba, e Maria, a mãe de Jesus, em um ato de desespero, pede para que ele ajude com aquele problema. Jesus não tinha parte com Maria se tratando de seu ministério messiânico, mas ele atendeu ao pedido de sua mãe. Os serviçais do casamento encheram alguns potes com água e depois disso, Jesus pediu para que eles levassem para o responsável da festa. E o responsável pela festa, quando provou a água que foi transformada em vinho, ficou totalmente maravilhado, porque para ele aquele era o melhor vinho, mesmo sabendo que muitas pessoas já beberam bastante, porque era comum servir o vinho inferior no fim da festa, mas aquele vinho era o melhor. E assim foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Depois, Jesus foi para Cafarnaum com sua mãe e ficaram ali por alguns dias. A Páscoa estava próxima e Jesus decidiu ir a Jerusalém. Ao chegar lá, ele ficou espantado com o que viu. Muitos comerciantes estavam vendendo várias coisas no templo. Jesus ficou bravo e expulsou aqueles comerciantes. E diz para todos que estavam ali que a casa de Deus não era mercado e que aquele lugar se tratava de um local de oração. Os judeus, assustados com aquilo, disseram com que autoridade e com que sinal ele estava fazendo aquilo. Pois, se Jesus fosse alguém importante e um grande profeta, ele teria que fazer milagres e ter autoridade para agir daquela maneira. Mas Jesus disse coisas espirituais e muitos não entenderam a sua palavra. Derrubam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Muitas pessoas estavam achando que Jesus estava falando do templo feito de pedras, mas Jesus estava falando sobre a sua morte e ressurreição. Inclusive, os judeus estavam achando que Jesus estava falando sobre o templo, mas eles não estavam entendendo que Jesus estava falando sobre algo muito maior do que o templo, que foi construído em 46 anos. Jesus fez alguns sinais durante o tempo em que ele ficou em Jerusalém, durante a Páscoa, e muitas pessoas acreditaram nele, mas Jesus não confiava neles, pois sabia o que havia no interior de cada um. Até o próximo capítulo.